Casamos de novo para falar um pouco com Jesus, através, claro, dos seus mensageiros. Não queremos ter a pretensão de que ele esteja falando connosco diretamente, mas vamos falar com ele, lembrando a sua mensagem, lembrando o seu Evangelho, porque é disso que nós precisamos para o nosso lar, para atrair a proteção e para atrair os bons espíritos. Vamos cantar uma canção na página 24 do nosso livro. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar. Só no amor podemos encontrar o bordão que nos permite ganhar o perdão. Como é bom, irmão, já começa a amanhecer, meu amigo, vem viver. Só verdade pode libertar, como um sol que voltará a brilhar. E Jesus reinará no coração, como luz que alivia tua cruz. Ser cristão é ser alguém que acredita no além, de onde nos podem ajudar, dirigir e mesmo nos falar e dizer que a terra vai mudar e vai ver o amor crescer. Senhor Jesus, nós te pedimos que esta noite, quando lembramos a tua mensagem, quando reunimos em família, que possam também estar connosco aqueles que já partiram, aqueles nossos familiares queridos que já partiram, aqueles que possam estar eventualmente a precisar de ajuda, de envolvimento espiritual, de serenidade de espírito. Também aqueles irmãos que tiverem necessidade de um envolvimento fraterno, que não te conhecem, que estão em sofrimento e em desespero, que possam estar connosco como os nossos protetores, para que nós possamos criar um ambiente familiar sereno e tranquilo e possamos trazer para a nossa volta as vibrações de amor e de paz que tu espalhaste na terra e continuas a espalhar por toda a parte. Seja connosco, Senhor, e abençoa o nosso Evangelho esta noite. É no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que vê a vossa mão direita. É a leitura desta noite no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão na prática da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a triste chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, a sua alegria interior aumentar ao conhecer uma boa notícia, um ato verdadeiramente caridoso? Se procurardes apenas a volúpia de uma boa ação, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta são as boas vontades, que são raras. Vede a multidão de homens de bem, de quem a vossa história guarda piedosas recordações.
O Cristo não vos disse tudo o que respeita às virtudes da caridade e do amor? Porque deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Porque fechastes os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas máximas? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Despreza-se este livro, dele se fez palavra oca, letra morta. Deixou-se cair no esquecimento esse código admirável. Os vossos males não provêm senão do abandono voluntário a que votastes esse resumo das leis divinas. Lede então estas páginas brilhantes sobre o devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Usai de mais persuasão, mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Isto não é mais do que um encorajamento que vos vimos dar. Não é senão para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite que nos manifestemos, mas se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e a vossa própria vontade. Pois as manifestações espíritas não se dão senão para os olhos fechados e os corações duros. A caridade é a virtude fundamental que deverá suportar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há que esperar um futuro melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a eterna âncora da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como se pode desprezar essa bondade suprema? Qual será o coração tão perverso para, assim pensando, afastar e enterrar esse sentimento todo divino? Qual será a criatura bastante perversa para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar daquilo que fiz, porque também os espíritos têm o pudor das suas obras. Mas eu considero que essa que eu comecei é uma das obras que deram um maior contributo para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos pedirem que lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-as, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-as praticando a virtude que vos recomendo com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto o seu caráter e honra se enobrecem, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa desta virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. A mensagem desta semana tem por título Compreender para Praticar. Vem no livro Depois Vem e Segue-me, é da nossa benfeitora espiritual Dona Maria Teresa Magalhães Costeira e tem psicografia de Arnaldo Costeira. Um dos ensinamentos do Mestre detinha-se na capacidade de entendimento da sua mensagem pelos homens do seu tempo. Era a justificação que dava para as parábolas que usava para passar a sua boa nova, acrescentando que somente os que tivessem olhos de ver, ouvidos de ouvir e entendessem, compreenderiam os ensinamentos que trazia. Sabemos que também nós, na época ou mais tarde, tomamos contacto com essas mensagens e, como a maioria esmagadora
não a entendemos e muito menos a pusemos em prática, prosseguindo com os nossos hábitos, as nossas incompreensões e o que foi bem mais grave, na prática dos nossos erros, pois que é bem mais fácil a porta larga do que a porta estreita, que poderá esta sim conduzir à salvação. Por isso não temos que nos admirar que ainda hoje marchem ao nosso lado os irmãos equivocados, que ainda não entenderam a mensagem em sua profunda significação. Quem nos habituou a viver nas facilidades e nas irresponsabilidades de conduta. Temos por hábito descartar sempre as nossas culpas, atribuindo-as a terceiros. Certamente que vivemos a religião de acordo com as normas que foram sendo acrescentadas aos ensinos do Mestre, ou até mesmo que as substituíram, abrindo-nos essa porta larga, bem mais convidativa. Por que razão desprezamos ou adulteramos o verdadeiro alcance da caridade? Quem a utilizou para, em primeiro lugar, a benefício próprio e somente depois, se sobrasse o que não fazia falta, distribuir aos mais necessitados? Não podemos aligerar responsabilidades. Fomos partícipes, ativos nessas deturpações e por isso culpados dos desvios produzidos. Somos hoje convidados a retificar esses erros clamorosos, colocando a caridade no seu verdadeiro caminho e tudo fazendo para esclarecer, com verdade e racionalidade, os caminhos traçados pelo Divino Amigo. Aprendamos para consolar, compreendamos para poder dar testemunho da verdade, provando por atos e não apenas por palavras tantas vezes ocas. Ninguém pode afirmar que não pode fazer um pouco mais pelos seus irmãos do que provavelmente já faz. Todos temos dons que Deus nos deu e que podem ajudar aqueles mais necessitados de atenção, de carinho, de socorro fraterno. Assim o queiramos. Continuamos neste capítulo a falar de caridade. Que a mão esquerda não veja o que dá à direita, ou que a mão direita não veja o que dá à esquerda, é indiferente. Que façamos essa caridade de uma forma velada, sem tocar o sino a anunciar que vamos fazê-la. São grandes lições que o Mestre nos deixou e que nós esquecemos ao longo do tempo. Não podemos gerar as nossas responsabilidades nesse passado nosso, passado de culpa. Quando nós aprendemos que a vida é eterna, não podemos entender que essa vida seja eterna apenas nesta passagem, porque não é real. Quer dizer, estamos aqui meses, dias, às vezes, anos, muitos anos, dezenas de anos, a ultrapassar a centena já hoje, que é um número já considerável de irmãos que passam os 100 anos de vida na Terra. E não podemos compreender que isso seja uma vida eterna, porque não é. A vida eterna tem que ser entendida tal qual é em espírito. E como espíritos, depois da criação que Deus, provando essa caridade, provando esse amor eterno, não é? Que Deus fez ao criar-nos como células do seu amor, para nós progredirmos para um grupo imenso de células que são aquelas que nós hoje constituímos, quer no corpo físico, quer no corpo espiritual, e como espírito eterno, e com certeza que, a partir da formação, da criação, espírito que há de espraiar-se por muitas vidas sucessivas até voltarmos à casa do Pai, que será esse mundo divino, onde chegaremos todos um dia, uns mais depressa, outros mais devagar. Então nós temos que recordar essa mensagem e não continuar agarrado a determinadas situações que não têm qualquer fundamento racional, que não têm qualquer forma de nos fazer entender a justiça de Deus funcionando a todo o tempo nas nossas vidas. E, portanto, nós carregamos com cruzes muito difíceis, às vezes, extremamente difíceis, em decorrência dos nossos erros, em decorrência dos nossos hábitos antigos que trouxemos para a Terra e que são hoje claramente compreensíveis ao vermos tanta diversidade de pessoas, de caráteres, de formas de ser, de formas de estar, de formas de agir. Então vamos pensar que a caridade se espraia nos dois caminhos, nos dois campos. O campo material, com certeza. Há muita gente que fala que andam cortejos de malandros por aí espalhados que não querem ir trabalhar. É verdade que há,
muita gente que não quer trabalhar, vive à custa dos subsídios, vive à custa das esmolas, mas é verdade que também não há muita gente a oferecer-se para arranjar emprego para muita gente. Mas nós tivemos a experiência, ainda recente, de convidar alguém que andava para jovem, 20 e poucos anos, talvez 30 e poucos anos, é trabalhar porque há tanta falta de trabalho, ou melhor, há tanta falta de trabalhadores. Nós não conseguimos arranjar trabalhadores para o campo, não conseguimos arranjar trabalhadores para as obras, está tudo praticamente empregado. Não, há muita gente que está fazendo uns pescados, perdoa-se a expressão, mas que com os subsídios que recebem mais e não têm responsabilidade do que se estivessem debaixo da dependência de alguém, de algum patrão. Mas não há, de facto, há muita gente que não quer trabalhar, mas há muita gente que até quer trabalhar. E esse convite que nós fizemos recebeu de volta virar costas e continuar a pedinchar às portas dos supermercados, às portas dos restaurantes. Então vamos ver que nós somos também responsáveis por esse pedinchice, ou por essa pedinchice, por esse hábito que se criou, desde, por exemplo, o óbolo da viúva, que é uma questão muito concreta, que Jesus apontou como tendo um valor muito maior do que aquele que davam aquilo que tinham em demasia, quando ela dava apenas tudo aquilo que tinha. E nós criamos esse hábito porquê? Não fomos nós, foram os sacerdotes, os judeus, foram os sacerdotes de outras confissões religiosas, de outras culturas, mas fomos nós, os homens, que criamos isso, exatamente para que as pessoas estivessem constrangidas a dar alguma coisa de visível e não ficarem envergonhadas perante a crítica, que é uma crítica sempre presente dos outros. E criamos esse hábito de se pedir por tudo e por nada. Veja só, até pedir dinheiro para as almas. Quando as almas no plano espiritual já não têm onde comprar, onde gastar o dinheiro, já não há supermercados, não há centros comerciais, não há vaidades, balofas, há sofrimento para aqueles que não cumprimos na Terra as nossas obrigações ou para aqueles que no mundo espiritual continuam a pensar que fazem uma vida idêntica àquela que tinham na Terra. Então vamos ponderar bem esta questão da caridade, porque fora dela não há salvação. Não é fora desta religião, ou daquela religião, ou do espiritismo que não há salvação. Isso é uma mentira que nos foi criada ao longo dos séculos, também em que nós participamos, diga-se em bom da verdade. Porque essa gente do passado éramos nós, muitos de nós, até que estamos hoje em sintonia neste Evangelho. Mas nós não temos que acusar ninguém. Fomos nós que fizemos isso, criamos esse hábito, criamos essas ideias de forma de ter mais com pouco trabalho. Mas no mundo espiritual ninguém vai comprar nada a ninguém, ninguém vai pagar nada a ninguém, senão com bens espirituais, com bens morais e não com bens materiais. Então, mas vamos buscar essa forma de caridade na luz que espalharmos, no esclarecimento que praticarmos, no amor que distribuirmos, nessa grande campanha de amor para com aqueles que sofrem e que estão desesperados na dor física, mas muito principalmente, perdoe-se-me nesta garantia, nas dores morais, nos abandonos a que estão votados, no isolamento a que estão votados esses irmãos. Quando se chega ao ponto de colocar os nossos familiares acamados ou internados em lares longe, para justificar de alguma maneira a nossa pouca preocupação, as nossas poucas visitas a eles que tanto carinho nos deram e que agora tão pouco carinho recebem. Que Jesus a todos nos fortaleça o espírito e nos abra a porta do entendimento para a caridade fraterna. Vamos cantar uma canção para encerrarmos o nosso Evangelho, depois de fazermos esta prece pelas famílias que sofrem. Na noite de hoje, nós vamos pedir, vamos rogar pelos lares onde não há amor, onde não há paz. Vamos rogar a bênção para esses irmãos que provocam violência, esses irmãos que não amam, que não compreendem, que não perdoam. Lembramos também, divino amigo, aqueles que estão na fase terminal da vida. Quantos e quantos com doenças, com incompreensão de familiares, ausência de amigos, espiritualmente eles possam ser envolvidos, possam ser ajudados nestes momentos difíceis.
que a tua paz e a tua luz a todos possam envolver, não esquecendo naturalmente as criancinhas. Fica com eles, Mestre, que assim seja. Está na página 34. 35. 35. E 5. Página 35. No meio da tormenta e da dor, só a fé resoará. A lei de causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que teme em prosseguir a errar sem parar, gritamos que resolvei-lo ir, quando não vai sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor fará acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Na terra os homens vêm colher, escutai, aprendei os frutos da forma de viver, bons os bons, maus os maus, tal é a lei. Chegamos ao final do nosso Evangelho de hoje. Continuem, se quiserem, dialogando sobre Jesus, falando sobre Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.